A desigualdade é latente e solenemente ignorada. Ainda é justificada. Os olhos nunca olham com empatia e o nariz nunca se abaixa. As linhas do asfalto dividem o duplex e o morro. A soberba e a falta. Falta de tudo, falta de falta. E o capuz surrado faz a gente mudar de calçada. E a gente se disfarça na máscara da insegurança. Mas a realidade tem nome, e é intolerância. Sufoco. E a convite de uma amiga, eu vim prestar esse depoimento sobre a intolerância que eu já sofri na minha vida. O pessoal era contra o meu posicionamento político. Magoado. Senti com raiva. Eu me senti humilhada. Pra falar a verdade, sendo bem sincera pra você, eu nunca falei isso, eu acho. Eu queria fugir. Intolerância. Vamos começar então com tolerar, né? Uma maneira simples da gente entender a palavra intolerância e tolerância significa tolerar, significa aceitar. Portanto, intolerância significa não aceitar. Uma ideia ou uma visão do outro, né? Que é tipicamente do ser humano. Eu acho que não houveram épocas na história da humanidade que não houve e provavelmente vai continuar havendo intolerâncias. Quando a gente fala em tolerar e aceitar, não é? Isso não necessariamente significa, por exemplo, que eu tenho que concordar com aquele pensamento, não é? E menos ainda que eu tenha que agir de acordo com aquele pensamento. Não é? Então, o tolerar, o aceitar é no sentido de, assim como eu acho que eu tenho direito de pensar e de me expressar da maneira como eu gostaria, né, eu entendo que você tem este mesmo direito. Você pode não concordar com a ideia de uma pessoa, mas isso não tem nada a ver com você gostar ou não da pessoa, né? Isso é muito comum em várias áreas das humanidades, né? Estava voltando de serviço, trabalhava num estúdio de música. A gente estava montando estúdio, então estava naquela reforma. Para casa pegando o ônibus que eu sempre pego. O motorista que eu sempre pego tava lá. Subi no meu ônibus, fui pagar, estava faltando R$1. Aí uma velha que tinha subido, acabado de subir atrás de mim, começou a falar. Nossa, você não tem dinheiro nem para pegar um ônibus? Como assim você não tem dinheiro nem para pegar um ônibus? E ainda está todo sujo. Sai da minha frente. Começou a me dar guarda-chuvadas e guarda-chuvadas querendo passar na minha frente. Eu trabalhava numa empresa que os meus chefes, eu tinha 2 chefes, um gerente e o dono da empresa, no caso, né? Os 2 eram de ideologias diferentes da minha. O pessoal era contra o meu posicionamento político. E para preservar o emprego, eu não podia falar o que eu pensava. Nesse momento o ônibus já estava em movimento. Eu peguei e falei só para dar uma assustada nela, para numa delegacia que eu quero fazer um boletim de ocorrência de preconceito. Aí ela, não, pelo amor de Deus, não faz isso, porque eu tenho família, não sei o que lá. Ele pegou, parou o ônibus, falou, desce do ônibus, por favor. Então eu meio que ouvia, me dava de louco, via que o que eles estavam falando, no meu ponto de vista, na minha concepção, na minha ideologia, não era o correto, né? Ela desceu o ônibus, nunca mais. O verde e amarelo enche as ruas. O vermelho também. As caras pintadas, as caras mascaradas, as fardas, os tiros. O zigue-zague da esquerda à direita. O coxinha, o comunista vagabundo, as farpas em almoço de família, o anonimato agressivo na internet. São tempos caóticos. Tempos em que não há tempo. A urgência da concordância, o isolamento da discordância, a treta com a polícia e com aquele tio distante. A política é uma arma. A convergência é para a violência. Desde 2013. E aí eu acho que estourou em 2014 na eleição. Porque eu lembro de 2013 que teve alguns atos que foram, né, foi uma pauta que surgiu com o movimento de esquerda, que é o MPL, lá em 2013. Foi tomando proporção muito grande. E aí chegou um momento onde tinha a direita e a esquerda na rua ao mesmo tempo. E aí, pra mim, era muito emblemático quando pediram para abaixar as bandeiras. E isso eu vejo como sendo uma intolerância, né? Porque a gente demorou muito para conquistar o direito à manifestação, à livre afiliação política e tal. E aí chega uma galera que fala, não, abaixa a bandeira, a gente não quer bandeira aqui. Eu acho que é uma atitude, além de intolerante, bem característica do fascismo, assim. Amor é amor. É fluência de sorrisos, de beijos,
de lágrimas. Amor é amor. A gente sabe, mas parece que não sabe. E morrem os homens que amam homens, as mulheres que amam mulheres, morrem quem ama os dois. E quando vivem, sofrem. Sofrem com as chacotas, com os olhares, com as palavras malditas, sofrem com a intolerância. E é esse o crime mais condenável de todos, discriminar qualquer forma de amor. Durante a infância, sempre fui motivo de chacota na escola. E é difícil porque uma criança não tem para onde correr nessas horas. E a gente ouve os xingamentos e isso fica ecoando na nossa cabeça mesmo quando a gente está em casa. Só dava vontade de chorar nesse período da minha vida, foi um período muito difícil. Eu cresci com falas do meu pai e inclusive da minha mãe. Fala de que, tipo, mulher tem que limpar a casa, que tem suas funções delegadas e que você, sabe, querendo dizer que você não pode fazer mais nada que aquilo, que mulher foi feita para ter filho. Eu não me vejo assim e eu não quero ser assim. A mulher caída leva a culpa, e quem tem culpa não se desculpa. Pois seu lugar é na cozinha, é na igreja, é onde não intimida. Mulher direita é mulher amedrontada, é mulher submissa. O macho alfa não quer descer do trono. E elas resistem. Nos salários mais baixos, no molde de seus corpos, nas exaltivas funções sociais, nos assovios das calçadas, nos olhos de julgamento, nos olhos roxos, neles a intolerância é plena, é violência. A intolerância ela consegue construir conflitos sociais? Sem dúvida nenhuma. Agora, ela vai depender claramente do tamanho do nicho que ela se encontra. Então, por exemplo, dentro de uma família existe intolerância. À medida que essa intolerância vai ficando maior e ela vai sofrendo um efeito de cascata, ela vai aparecendo em vários lugares, ela pode se tornar uma massa crítica pronta a ponto de criar, inclusive, instabilidade social. Né? Por exemplo, você lembra uns anos atrás, quando aqueles meninos na Avenida Paulista, aquele grupo de homossexual estava passando na Avenida Paulista no seu lazer diário, num domingo, e foram agredidos com lâmpadas no rosto. Você lembra desse caso? Um troço absurdo. Isso veio tanto para a mídia, e mostrando a indignação de tantas pessoas com uma situação dessa, que isso acaba sendo didático. As pessoas param para pensar nesse tema da intolerância com relação à homofobia. Então, sim, do ponto de vista histórico, pedagógico, do ponto de vista sociológico, para que não cometamos e refletimos sobre esses erros que a intolerância nos impõe. Então, sob essa ótica, eu acho positivo. O atabaque ressoa no terreiro, é gira de caboclo. O cântico dos fiéis ecoa pelas igrejas. Nos templos, uma paz de aparências. Nas ruas, quem toma conta é a violência. A guerra entre fés é interminável. A religião é capaz de cegar. E por que deveria importar a origem de nossas crenças? Ninguém tolera as diferenças. E a fé? Deixa de mover montanhas. Eu trabalhei 2 anos e meio em um escritório contábil. Quando eu fui sair desse escritório, eu comecei a fazer algumas entrevistas, né, para outros lugares. A prova, fui muito bem, inclusive, na prova. E quando eu fui na última etapa desse processo seletivo, o gestor de recursos humanos, ele me entrevistou e ele começou dizendo, estamos aqui na empresa há praticamente 30 anos, não sei o que lá. E aparentemente a pessoa mais nova do setor de RH tinha 30 anos. E aí ele começou dizendo, e no final da entrevista ele falou assim, você tem uma boa capacidade técnica, mas você é muito nova. Eu estava fazendo o exame prático dessa seleção e encostou uma mulher ao meu lado e me perguntou, você é o Leonardo? Sou. Você é um bandista, né? Eu disse que sim. Ela simplesmente, tudo bem. Foi embora. E eu fui eliminado dessa entrevista, sem receber um feedback, sem receber nada. Não faz o perfil da empresa. Qual seria o perfil da empresa? Por que eu não podia entrar? Porque eu sou nova? Mas assim, a minha capacidade técnica era a mesma de outro concorrente, de outras pessoas que estavam ali dentro. Tudo bem, você vai falar, Léo, mas você tá atribuindo o seu fracasso à sua religião. Não, eu não estou atribuindo, porque no futuro não muito distante, eu acabei encontrando uma das pessoas que participou desse processo seletivo comigo. E ele disse que houve um retorno, que houve um feedback e que ele tem amizade com o menino que era contratado, que foi contratado para essa vaga. E surgiu-se o comentário,
que existia um menino que era muito bom, mas a crença dele era duvidosa. Já dizem os ditados: idade é credibilidade, e os que não contam com muita fica fora das oportunidades. Sofrem os jovens nos ambientes de trabalho. Sua luta por respeito é a luta contra estereótipos. É a luta contra a intolerância. Já dizem os ditados que idade é experiência. Estava fazendo faculdade e aí apareceu o estágio. E tinha um cara que era editor e aí eu fui apresentado pela primeira vez à equipe técnica. A primeira parte eu fiquei só na produção. E aí foi apresentado para a equipe técnica e o cara falou para mim assim, um dos caras, né? Eles me apresentaram, tá? E o cara que estava comigo saiu da sala e eu fiquei só com dois técnicos dentro da ilha, né? E aí um deles falou para mim assim, eu quero ver quanto é que você vai aguentar aqui, porque o último só aguentou duas semanas aqui. Comigo você não aguenta aqui não. E aquilo foi um negócio, foi muito chocante, assim, porque era o cara que eu tinha que lidar quase todo dia com o cara, né? Eu já sabia que eu ia ter que lidar com ele. E no outro dia, eu não fui. E aí o outro cara, que escutou a conversa, no terceiro dia, eu fui editar com ele. E aí ele sentou comigo e falou assim, você vai editar comigo, né? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, eu escutei aquilo que o cara falou naquele dia pra você. Você vai ficar aqui muito mais que 2 semanas. Ele falou pra mim, porque eu vou te ensinar a fazer edição. E aí o cara falou que não, eu vou te ensinar porque você vai ficar agora é questão de honra, assim. No ambiente de trabalho, cresce a intolerância. Cresce entre colegas e cresce entre profissões. A hierarquia é definida e as utilidades são colocadas. Não entendemos o diferente, não entendemos a lógica, não enxergamos o coletivo. Cada cargo, uma peça no quebra-cabeça. Cada indivíduo, uma engrenagem do sistema. Quem estabelece os limites da intolerância, de maneira geral, é o grupo predominante. De maneira geral, é o grupo maior. É aquele que está economicamente favorável, né? Então, se você tem dando um exemplo bastante conhecido, você tem um mundo onde hoje você com uma informação consegue chegar a qualquer lugar do planeta. Um menino, por exemplo, que vive hoje na periferia em Nova Delhi, na Índia, ele consegue através do YouTube ver a moda, por exemplo, que está em Nova York ou em Londres. Tá? Então ele tem acesso a isso. Quem é que vai determinar, por exemplo, a moda ou a música ou a política ou a religião predominante? De maneira geral, aquele que tem acesso e que tem o poder de pôr acesso a essa informação. Na minha formação, eu tive a oportunidade de estudar e entender criticamente o que é intolerância. Agora, será que o cidadão comum consegue? Por exemplo, o cidadão que não tem uma formação acadêmica, que sofre, que vai acabar sofrendo aquilo que, já que você citou Freud, eu vou citar Marx, que eles têm muito em comum. Por exemplo, Marx dizia que o cidadão, nas sociedades capitalistas, ele sofre aquilo que se chama ideologia. Ideologia é a dominação cultural do dominante sobre o dominado, né? Então, por exemplo, às vezes é interesse da classe dominante que você seja intolerante sobre algum aspecto político. E ele vai usar os aparatos ideológicos que são jornal, revista, aquilo que é domínio, que trata da massa, da comunicação de massa, ele vai jogar uma intolerância. Por exemplo, uma coisa muito comum que você vê hoje, por que ser homofóbico? E é muita gente homofóbica. Porque hoje você ser intolerante com aquele que tem menos renda, ou seja, você vê muita intolerância, principalmente dos aparatos coercitivos como a polícia. Ele trata hoje o mais pobre diferente, com um tratamento diferente do mais rico. Agora, quem que traz essa cultura para esse... Quem dá aval e quem traz essa cultura para essa força coercitiva? A classe dominante. Então, ele pode ser intolerante do ponto de vista da inconsciência? Pode porque ele teve uma formação ideológica para ser intolerante. O inferno de Dante possuía 7 níveis. O nosso inferno é a intolerância e suas 7 faces, e muitos mais são reais. O posicionamento é lei. Quem cala consente. A realidade é latente e pede o diferente. Pede olhos que olhem com novas lentes, pede empatia. Pede o outro, pede todos. E pede união. Tolerância pede igualdade. De um cara que às vezes
pede a calma, fala demais, se arrepende e guarda. Com o mundo doente, a gente briga um com o outro, mas não é por mal, é porque estamos carentes. Carentes de sonhos, carentes de gente. Basta ser o que é e falar o que pensa, pra começar uma guerra e virar uma ofensa. Me dá vontade de gritar. Será que alguém vai me ouvir?